Quais os elementos para um discurso persuasivo? Eis a questão! Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal aqui no Ariana Dutra. E vocês sabem que aqui nós temos conteúdos de vários aspectos, mas como eu sou especialista em comunicação sistêmica e oratória, um dos assuntos muito pedidos aqui são dicas de oratória. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre quais são os 5 elementos cruciais para que você tenha um discurso persuasivo. Vem comigo! Qual a importância, então, de um discurso persuasivo? Gente, você ter essa capacidade de conseguir prender a atenção da sua audiência do início ao fim. Então, além de todas as técnicas que você precisa ter, que é importante ter, tendo esses 5 elementos aqui serão cruciais para que você possa verdadeiramente conectar-se à sua plateia e a sua plateia conectar-se a você e a sua história ao seu conteúdo. Então já pegue aí papel e caneta e já anota, porque essas dicas serão cruciais para você que deseja ser um palestrante, um bom orador ou mesmo queira se comunicar de forma mais persuasiva no seu dia a dia. Vamos então para o primeiro elemento? Então vamos lá, pessoal. O primeiro elemento para um discurso persuasivo é o ethos. Tá aqui, ó, escrito aqui embaixo. Ethos. O que significa o ethos? O ethos vem da credibilidade. Ou seja, vocês viram que eu comecei o vídeo falando: olá pessoal, eu sou a Ariana Dutra, especialista em comunicação sistêmica e oratória. Eu trouxe as minhas credenciais. Ou seja, eu falei das minhas qualificações. Por que as pessoas irão parar o tempo delas para me ouvirem? Por que você está aqui nesse vídeo? De alguma forma você pesquisou ao meu respeito, ouviu falar, ou então caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e de alguma forma gostou do conteúdo e está aqui até agora. Então, esse ethos é muito importante. Você precisa demonstrar a sua credibilidade através das suas qualificações. Então, quais cursos, quais são as formações, quais são as suas especialidades? Porque verdadeiramente as pessoas irão parar o tempo delas para te ouvir. Primeiro ponto, então, suas qualificações. Beleza? Elemento número 2. Se nós falamos do ethos, nós vamos falar dos patos. E não é os patinhos aí na lagoa, não. Não, é patos com TH. E esse patos aqui refere-se à emoção. Criar emoção à sua plateia. Talvez você pergunte: Ariana, como que eu vou criar emoção com a minha plateia? Eu vou fazer o povo chorar? Não é sobre isso, mas é sobre você criar conexão de verdade. E uma das melhores formas de nós criarmos conexão com a nossa audiência é contando histórias. Então, de acordo com o seu conteúdo, busque histórias, seja no seu âmbito pessoal de superação, quanto talvez de alguém que você aplicou a sua ferramenta e conseguiu ter resultados diferentes e extraordinários, vamos dizer assim, ou mesmo algo seu, pessoal, que você passou. Gente, estatística é muito legal, nós vamos falar que é o próximo ponto, na verdade. Só que se nós falarmos de números aqui, por exemplo, gente, cerca de 30% da população não consegue se comunicar. Na verdade, eu falei um número bem abaixo. Cerca de 70% a 80% das pessoas têm medo de falar em público. Agora, se eu falo isso, 80% das pessoas têm medo de falar em público, e desse percentual, eu venho com muitos números, as pessoas talvez não guardem muito isso. Mas se eu conto uma história e falo: olha, se você observar em uma sala de aula aqui, por exemplo, aqui entre vocês, quem tem dificuldade de falar em público? Algumas pessoas irão levantar as mãos. Eu também já tive essa dificuldade. Eu já fui tímida um dia, mas depois que eu investi nessa área de comunicação, eu tive essa mudança. E se eu conseguir, você também consegue. Vocês percebem? Isso muda tudo, porque eu trabalho com as emoções das pessoas. E contar histórias é a melhor metodologia para alcançar no seu discurso. Beleza? Vamos pro 3? O elemento número 3 é o que eu já falei um pouquinho, deu spoiler aqui no elemento número 2, que é o logos. E o logos vem de lógica, de raciocínio.
Se eu falei que as pessoas não guardam muito os números, muito as estatísticas, não significa que você não irá usar, que você não fará uso das estatísticas. Isso é muito importante. Por quê? Quando você traz ali a parte de, olha, segundo o Sebrae, segundo o IBGE, segundo você dá uma fonte, uma referência de onde você tirou aquela informação, isso passa muito mais seriedade, também credibilidade no seu assunto. Então, você usa das histórias para criar conexão, mas também vai usar do logos, que é a parte lógica, para que as pessoas verdadeiramente venham trazer ainda mais credibilidade aí ao seu conteúdo. Então vamos lá, fazendo a revisão? Nós começamos com a parte do ethos, que é a credibilidade em relação a você, quanto orador. Nós falamos do pathos, que é sobre criar a conexão, mexer com a emoção das pessoas. E agora o logos, que é a parte da lógica, você mexer e trabalhar com o raciocínio lógico das pessoas. Esses três aí são essenciais, mas nós temos mais dois aqui que nós vamos falar agora, o quarto e o quinto. Vem comigo! O quarto elemento, então, para o seu discurso persuasivo, gente, é a estrutura do seu conteúdo. Como assim, Ariana? Vocês percebam que eu estou aqui com o meu roteirinho? Esse meu roteiro me ajuda na estrutura do meu conteúdo aqui para vocês. Para que vocês possam criar um storytelling que a gente fala. Vocês possam perceber que existe um início, um meio e um fim. Ou seja, vocês precisam também criar essa linha de raciocínio para compreender todo o conteúdo. Então, para que o seu discurso seja poderoso, persuasivo e que as pessoas saiam encantadas, você precisa também se preocupar com a estrutura. Então, você precisa ter, sim, uma introdução. Vocês viram o que eu fiz aqui? Eu falei o que eu vou falar. Você precisa discorrer o assunto, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou trazendo o conteúdo. E, por fim, fazer uma conclusão. E, gente, a conclusão, ela é tão poderosa, porque, na verdade, assim, a forma que você vai concluir o seu assunto será a forma que as pessoas sairão, com o estado emocional que elas sairão ali da sua apresentação, seja no vídeo ou seja presencialmente. Então, siga isso, se preocupe com essa estrutura do seu conteúdo, que você vai ter muito mais assertividade, ser muito mais persuasivo aí nas suas apresentações. Vamos para o último elemento? E o quinto e último elemento aqui para você ter um discurso muito persuasivo é a chamada à ação. Nas redes sociais a gente fala que é a famosa CTA, né? O que é a chamada à ação? Se você apresenta um conteúdo, significa que necessariamente existe um tipo de problema onde o seu conteúdo traz a possível solução desse problema. Se eu trago uma possível solução desse problema, eu preciso trazer para a minha audiência a ideia de colocar aquilo em prática. Então agora é que eu vou fazer aqui para vocês. Se vocês desejam então ter uma atitude não, né? Se vocês desejam aí ter aí uma comunicação e um discurso mais persuasivo, é muito importante colocar em prática tudo isso que nós falamos até aqui. Você precisa saber quais são as suas qualificações, você precisa ter muito assim interesse sobre o conteúdo que você sabe, passar esse conhecimento da melhor maneira possível. Você precisa mexer com a emoção das pessoas e também trazer um raciocínio lógico e procurando aí da maneira do possível, o máximo possível, ter uma boa estrutura no seu conteúdo. Então, façam isso que eu garanto que o seu discurso daqui para frente será muito mais persuasivo e terá muito mais resultado. Perceberam? Eu fiz aqui a chamada para ação. Vocês precisam treinar, precisam escrever, precisam colocar em prática tudo isso que nós falamos aqui. Gostaram do conteúdo? Vejam se faz sentido. Já pegaram papel e caneta? E faz uma gentileza para mim, coloca aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo aqui. Se você está gostando, já compartilha, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aqui para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!